No vídeo passado a gente estudou vetores e as duas principais operações de vetores, que são a adição de vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre produto interno e ver quais são as propriedades do produto interno, que é uma outra operação entre vetores que é extremamente importante para muito do que a gente vai fazer. Então, como é que é definido o produto interno? Imagina que você tem dois vetores, o e v do plano. O produto interno entre o e v é definido como o produto da norma de u pela norma de v pelo cosseno do ângulo entre os vetores. E, na verdade, quando você olha para o ângulo entre dois vetores, há dois ângulos possíveis. O ângulo que a gente pega é sempre o menor ângulo, que é o que está representado nessa figura. Uma coisa muito importante de você observar sobre o produto interno é que, ao contrário do produto de um escalar por um vetor e da adição de vetores, o produto interno ele pega dois vetores, mas o que ele gera como saída do produto é um número, que é o produto de duas normas, que são dois números, por um cosseno, que é um número. Então, o resultado da aplicação do produto interno a dois vetores não é um vetor, mas sim um número. Então ele é bem diferente das outras duas operações que a gente viu. Ambas geravam vetores. Talvez você já tenha ouvido chamar o que a gente chamou de produto interno de produto escalar. A razão para o mesmo objeto ter dois nomes diferentes, ser chamado de produto interno e produto escalar, é que o produto interno foi definido quase que simultaneamente no século XIX por dois matemáticos diferentes. Na verdade, o que eles fizeram foi desenvolver uma teoria de vetores, e como parte da teoria de vetores surgiu a definição de maneira natural do produto interno. O primeiro deles foi Grassmann, Hermann Grassmann, que desenvolveu a teoria de um ponto de vista mais abstrato, mais matemático, e que foi quem introduziu o nome produto interno. E o outro foi o William Hamilton, que na versão do Hamilton, os vetores, como introduzidos pelo Hamilton, foram rapidamente utilizados por Maxwell no livro famoso dele sobre eletricidade e magnetismo, e com isso eles passaram à física. E isso explica por que os físicos em geral tendem a chamar o que a gente chama de produto interno de produto escalar, e os matemáticos, que vieram de uma corrente mais ligada ao Grassmann, tendem a chamar de produto interno. Mas é exatamente o mesmo objeto, você pode chamar com o nome que você preferir. Quais são as propriedades do produto interno? Então imagina que você tem três vetores UVW e lambda um número real. A primeira coisa a chamar a atenção é que há algumas propriedades que não fazem sentido, por exemplo, do que a gente viu no caso de adição de vetores, por exemplo, que não fazem sentido. Não faz sentido você falar de associatividade no produto interno, pela simples razão de que se você faz o produto interno de dois vetores, o resultado é um escalar, que é um número. Você não pode fazer o produto interno desse escalar por um vetor, porque isso não faz sentido. Então não existe uma propriedade associativa para o produto interno. A primeira propriedade do produto interno diz que se você está fazendo o produto interno entre lambda u e w, isso é a mesma coisa que lambda vezes o produto interno entre u e w. Você pode puxar o escalar para fora do produto interno. A gente diz que essa propriedade mostra que o produto interno é homogêneo. A distributividade é uma propriedade que você esperaria que fosse satisfeita, já que a gente está chamando isso de um produto, e de fato é satisfeita. Então o produto interno distribui sobre a soma de vetores. Se você faz o produto interno de um vetor w por u mais v, isso é a soma do produto interno de uw com o produto interno de vw. A comutatividade, só que ela não é chamada assim, no caso do produto interno, ela é chamada de simetria. A gente diz que o produto interno é simétrico. Significa que o produto interno entre v e u é o mesmo produto interno que o produto interno entre u e v. E a terceira e última propriedade, que é muito importante, a gente vai usar muitas vezes, é que ela tem um nome mais estranho. A gente diz que o produto interno é positivo definido. O que é que isso significa? Significa que se você fizer o produto interno de um vetor por ele próprio, isso dá sempre maior ou igual que zero. E a única maneira de dar igual a zero é se o vetor for nulo. Note que a simetria garante que como você pode trocar de posição as entradas dos vetores no produto interno sem alterar o produto interno, isso significa que tanto a propriedade homogênea como a propriedade distributiva valem para a segunda entrada, valem para o vetor que fica mais à direita no produto interno.
porque você simplesmente pode pegar o vetor, se você botar lambda U mais a direita, você pode trocar ele para a esquerda e aí usar a homogeneidade e depois trocar tudo para a direita de volta. Então a simetria faz com que tanto a homogeneidade quanto a distributividade sejam verdadeiras também para a segunda entrada que a gente fala, o vetor que está mais à direita. Como é que a gente mostra essas propriedades? Então, só para relembrar a definição, θ é o menor ângulo entre os vetores U e V. O produto interno é definido como a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo θ, que é o menor ângulo entre U e V. Como é que a gente prova a simetria? Bom, para fazer a simetria, a gente tem que mostrar que o produto interno de U e V é o mesmo produto interno de V e U. Mas, na verdade, a única coisa que você precisa fazer, e na verdade que você pode fazer, quando você troca o produto interno de UV para VU, é a ordem em que as normas são multiplicadas. Só que a multiplicação, as normas são números reais, a multiplicação de números reais é comutativa, você pode trocar de posição. Então não faz diferença nenhuma se você fala norma de U vezes norma de V vezes cosseno, ou norma de V vezes norma de U vezes cosseno. Consequentemente, o produto interno de UV ou o produto interno de VU dá exatamente o mesmo resultado. Por que o produto interno é positivo definido? Bom, para fazer isso a gente precisa pegar U igual a V. Mas se U igual a V, o ângulo, o menor ângulo entre eles, é zero. Consequentemente, substituindo na fórmula, a gente tem norma de U vezes cosseno θ, vezes cosseno de zero, mas o cosseno de zero é 1, então o que isso dá, na verdade, é a norma de U ao quadrado. A norma é um número real. Um número real ao quadrado, obrigatoriamente, é maior ou igual que zero. Portanto, você tem que, como todo quadrado é maior ou igual que zero, o produto interno é positivo definido. Isso deixa de lado um pedaço da definição, porque a definição do produto de positivo definido dizia é sempre maior ou igual que... O produto interno de um vetor por ele próprio é sempre maior ou igual que zero, e se o produto interno for zero, o vetor é nulo. Mas, de fato, se o produto interno for zero, o que acontece é que a norma do vetor ao quadrado está dando zero, portanto a norma é zero, portanto o vetor é nulo. Então isso prova completamente que o produto interno é positivo definido. Eu não vou fazer a demonstração de que da distributividade, porque mais para frente a gente pode fazer ela quando a gente tiver um pouco mais de conhecimento do funcionamento do produto interno e uma representação um pouco diferente. Mas eu vou provar, porque é geometricamente muito interessante, a demonstração da homogeneidade, ou seja, de que se você faz o produto interno de lambda U por V, isso é a mesma coisa que lambda vezes o produto interno de U por V. Então estão aqui os dois vetores U e V. E eu quero fazer o produto interno de lambda U por V. Então eu vou multiplicar lambda por U. Bom, suponha primeiro que lambda é maior ou igual que zero. Quando lambda é maior ou igual que zero, quando você faz lambda U, você está simplesmente esticando o vetor no mesmo sentido que o vetor original. Consequentemente, o ângulo entre o vetor lambda_u e o vetor v é o mesmo ângulo θ entre o vetor v e u. Então, a única diferença entre o produto interno de uv e o produto interno de lambda_uv é que no lugar do vetor u vai aparecer o vetor lambda_u. Mas, se você olha para a norma do vetor lambda_u, isso é a mesma coisa que o módulo de lambda vezes a norma de u. Note que eu tenho que botar o módulo em lambda, porque quando eu faço a norma de um vetor, no caso a norma de lambda_u, é sempre um número positivo, ou na verdade um número não negativo, maior ou igual que zero. Então eu não posso considerar o sinal do lambda, eu tenho que pegar o módulo de lambda. No caso, a gente está supondo que lambda é maior ou igual que zero, então nesse caso não faria diferença. Então, nesse caso, o que acontece é que eu posso substituir a norma de lambda_u por o módulo de lambda vezes u, mas como lambda é maior ou igual que zero, não faz diferença, é simplesmente lambda vezes a norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno θ. Mas a norma de v cosseno θ é o produto interno entre u e v. Então eu mostrei que, no caso em que lambda é maior ou igual que zero, lambda_u, o produto interno de entre lambda_u e v é lambda vezes o produto interno entre u e v. Então isso está feito. Então vamos fazer agora o caso em que o lambda é negativo. Mas no caso em que o lambda é negativo, quando eu multiplicar o vetor u por lambda, o vetor vai virar para o outro lado. Ele vai ficar no sentido oposto. Na direção é a mesma, mas o sentido oposto ao vetor u. Isso faz uma mudança radical, porque agora o menor ângulo
entre o vetor v e o vetor λu não é mais o ângulo θ, mas sim o complementar de θ em π. Ou seja, na verdade o que a gente obtém é o ângulo π menos θ. Esse é o menor ângulo entre os dois vetores. Bom, então quando a gente vai substituir na fórmula, a gente tem que tomar cuidado agora, porque vai substituir não só o λu, mas também π menos θ. Então o que a gente vai ter é λu, norma de λu vezes norma de v vezes o cosseno de π menos θ. Mais uma vez, como a norma de λu é a norma de lambda vezes a norma de u, a gente pode arrastar o lambda para fora, botando o módulo. E agora o módulo é essencial, porque o lambda é negativo. Por outro lado, o cosseno de π menos θ é igual a menos cosseno de θ. Consequentemente, o que a gente obtém, trocando cosseno de π menos θ por menos cosseno de θ, é que o produto interno entre λu e v, quando o lambda é negativo, é menos o módulo de lambda vezes o produto vezes a norma de u vezes a norma de v vezes cosseno θ. Só que lambda negativo significa que o lambda, na verdade, é igual a menos o seu módulo. Consequentemente, a gente pode trocar menos módulo de lambda simplesmente por lambda. E mais uma vez você tem que o módulo, o produto interno entre lambda e v é simplesmente lambda vezes o produto interno entre u e v. Então, verificamos a segunda propriedade, portanto, provamos completamente que o produto interno é homogêneo. Um dos lugares onde a gente vai usar o produto interno com mais frequência é para falar de ortogonalidade, quando é que dois vetores são perpendiculares. Então a gente diz que é uma proposição que a gente vai usar com frequência. Dois vetores são não nulos, são ortogonais, ou seja, são perpendiculares, se o produto interno entre eles é nulo. Como é que a gente prova isso? Então pega u e v, dois vetores ortogonais, não nulos. Estou supondo sempre que os vetores são não nulos. Bom, os vetores são ortogonais, então θ é π sobre 2. O menor ângulo entre eles é π sobre 2. Consequentemente, quando eu vou calcular o produto interno entre u e v, o que eu estou fazendo é o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de π sobre 2. Ah, mas o cosseno de π sobre 2 é zero. Consequentemente, o produto interno é zero. Então, se dois vetores são perpendiculares, o produto interno entre eles é zero. Mas a gente precisa fazer a volta agora. A gente precisa mostrar a recíproca disso aí. Ou seja, eu quero mostrar agora que se eu tenho dois vetores cujo produto interno é nulo, isso obrigatoriamente implica que os dois vetores são perpendiculares. Então, suponha que o módulo de u vezes o módulo de v... suponha que o produto interno entre u e v é zero, ou seja, que o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do menor ângulo entre u e v é zero. Eu estou supondo, mais uma vez, que os vetores são não nulos. Então eu sei que a norma de u e a norma de v não podem ser nulas. Consequentemente, o cosseno de θ tem que ser nulo. Ah, mas cosseno de θ sendo nulo, o menor ângulo entre os vetores, obrigatoriamente, é π sobre 2. Portanto, os vetores são perpendiculares. E a gente mostrou que se dois vetores são perpendiculares, o seu produto interno é zero. Se dois vetores têm produto interno zero, consequentemente, eles são perpendiculares. No próximo vídeo, a gente vai ver como utilizar o produto interno para fazer projeção entre vetores.